Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do nosso Toddcast. Eu sou o Todinho, o apresentador de vocês, e hoje eu tô aqui com a presença ilustre do escritor Vinícius Canoni. Oi pessoal, oi Todinho, e agradeço aí a oportunidade e vamos falar aqui da Filha do Pai. Isso, exatamente, A Filha do Pai, que é a obra mais recente escrita pelo Vinícius Canoni, né? Eu li essa obra e particularmente gostei muito, eu me surpreendi, porque foi uma obra que falou de temas muito importantes, né? Falou sobre a compaixão, o perdão, sobre até a imaturidade, e eu me amarrei muito nessa obra. Mas antes da gente partir para o livro, eu quero lhe fazer uma pergunta. Primeiro, quando é que surgiu esse interesse em ser escritor? Aí eu já tinha assim o contato com a arte, né? A minha mãe fez o tablado, eu via um pessoal que depois passou a ser da Globo, até nos bastidores, no tablado, Maria Clara Machado, né? E naquela época ela fez até peças que até tiveram um bom público. Até minha mãe foi a Maroquinhas Frufru, né? Fez também, antes disso, ela fez o Pastelão e a Torta e fez a peça Aquele que Diz Sim, Aquele que Diz Não. E mais tarde ela foi trabalhar no rádio, né? Interessante. Então meu contato com a arte já é antigo. Agora eu comecei a elaborar histórias, mesmo a ousar mais nessa área, quando já estava com quase 40 anos. Porque gostar de criar sempre gostei, mas de elaborar mesmo uma história com início, meio, fim, isso foi mais tarde. Isso é bem interessante, né? Que você já estava com isso desde novo, mas só aí por volta dos 40 que iniciou. É. Agora, partindo para o livro. A protagonista Helena, o senhor apresenta ela como uma jovem bem problemática no início, muito volátil. E é aquele famoso caso do adolescente que ele quer ter o direito de um adulto, mas a responsabilidade de uma criança. Eu gostaria de saber se isso foi uma crítica social ou é só parte do desenvolvimento da personagem mesmo. Isso cabem as duas coisas, né? Porque é realmente personagem complexa, densa, Sim. né? E ela é inspirada em várias adolescentes assim que querem se autoafirmar, querem até ir além. Até ela apresenta uma personalidade assim, num egocentrismo mais exacerbado do que as adolescentes de um modo geral. De fato. No livro ali mesmo fala, né? O outro personagem que eu já vou falar daqui a pouquinho, o Marcos, ele até fala, né? Que ela tem ela é muito mais ativa, né? Tem um hiperativismo muito maior. E ele tal. Falando inclusive já sobre o Marcos, já que eu entrei nessa. O Marcos, que, para quem não leu, né? Recomendo ler. Ele é um psicanalista, ele é um psiquiatra, isso. E ele pega esse caso da Helena por conta do Marcelo, que é o pai dessa Helena. Só que ela não sabe. Essa é a questão. Ela não sabe que o pai dela tá vivo, essas coisas. E esse Marcelo já tá nas últimas. Então, ele pede pro Marcos ir ver lá se a filha era dele, essas coisas. Eu não quero contar muito, né? Porque eu quero que vocês leiam, porque é realmente um livro muito impressionante. Agora, a questão é que no livro o Marcos, ele é um personagem muito cético. Isso fica bem claro na conversa dele com o Marcelo e tudo mais. Ele é bem cético. E isso, tipo, ele é muito, como posso dizer assim, muito racional, né? Ele não dá muita vazão para os sentimentos. É um cara muito contido. Eu diria como se fosse uma representação do espírito humano, né? Enquanto a Helena, ela é muito volátil. Ela, ora se enfurece, ora tá triste, ora tá feliz. Eu acho isso como uma representação da alma humana. Ainda mais partindo de que esse livro, ele tem conceitos bíblicos, né? Tipo perdão, compaixão, essas coisas. Eu vejo que a Helena é como se fosse a representação da alma, da emoção, enquanto Marcos, a da razão, do espírito humano. E isso aí, esse contraste entre os personagens,
ele foi pensado isso dessa forma simbólica ou ele foi construído ao longo da narrativa? Foi construído ao longo da narrativa, porque isso vai assim fluindo, né? Eu ia escrevendo e ia vindo as situações assim, e ele é muito, como todo psiquiatra e psicanalista, é muito observador. Ele acompanha assim as atitudes assim e até características assim da expressão do rosto, até ele vai percebendo a personalidade, né? E é o trabalho dele, né? Estudar Sim. personalidades, né? Mas assim esse desenvolvimento todo foi fluindo assim à medida que foi sendo escrito. Eu acho isso muito interessante, até porque eu sou roteirista, né? Eu escrevo histórias. E eu, até recentemente, escrevendo um roteiro, eu vi isso acontecendo, né? Pode até me ajudar. Né? E eu acho muito interessante essa parte, né? Porque... E o que conecta eles, que eu acho muito interessante no decorrer, é justamente a mensagem que o senhor quis passar, né? Uma mensagem como de forma quase simbólica, né? Jesus como o verbo meio que conectou eles a isso, né? E um foi sendo influenciado ou até inspirado, talvez seria a palavra melhor, pelo outro, até eles encontrarem um equilíbrio. E eu achei isso muito legal. Indo para a próxima pergunta, aqui, justamente nesse fio que eu peguei agora de eu escrevo, eu vejo como isso acontece, tem algum personagem, assim, houve algum caso do personagem que ele se desviou do que você pensava? Ele foi, tipo... Não foi como você pensava, no caso, assim. de acordo com o que foi se desenvolvendo, tem os personagens que aparecem e somem, né? Mas tem aqueles que parecem que não têm tanto destaque, mas são muito importantes na trama, né? Sim, sim. Até não sei se eu já falo com tantos detalhes sobre, para não dar tanto spoiler, né? Mas tem um personagem que tem muito peso na história e pode não parecer tanto, mas é o Juninho. Né? Ele foi se desenvolvendo e foi até... Houve quem lesse o durante até desse ideias sobre que eu fui desenvolvendo mais características dele. Eu gostei muito desse personagem, embora ele... Por um tempo ele até ficou em segundo plano, mas sei lá, ele tem algo especial, é difícil de explicar. Embora ele aparece pouco, ele... Carismático. Ele é muito carismático, essa é a questão. E eu acho isso muito legal, né? Eu, escrevendo as minhas obras, eu mesmo, com um dos meus personagens, eu planejava ele ser alguém justamente para segundo plano, assim, tipo um coadjuvante de luxo, né, que se diz. É o que ele parece durante a maior parte do texto. Exato. E esse personagem que eu escrevi, assim como o Juninho, que era para ser uma espécie de coadjuvante de luxo, com o decorrer ele acaba tomando uma importância muito maior que eu não havia imaginado. Eu penso que com o seu talvez tenha sido assim também. Ele foi crescendo durante a trama. Aquele que ficava muito na dele, mas que estava assim, sempre aqui, né? Tô aqui. Quer dizer, aquele que é fiel, que é amigo, né? Isso, exatamente. Eu acho isso sensacional, né? Como é que a história, ela parece que vai ganhando vida sozinha e começa a meio que se escrever sozinha. Eu acho isso sensacional. O escritor vê a situação, como se ele tocasse no personagem até. Como se ele abraçasse o personagem. Tem autores que até dizem isso. Eu tenho carinho por aquele personagem. A gente, assim, ri e chora com o personagem. Eu acho isso incrível, impressionante. Agora, aqui eu separei 2 diálogos que eu achei muito interessante do livro. E um deles aqui foi entre a coordenadora da escola da Helena e o Marcos, né? Aqui onde ela diz: Helena não é má, mas acredita que lucra mais sendo assim. Ela pensa que o mundo é dos espertos. No caso, aqui a Helena, ela tem consciência do que ela faz, né? Ela tem consciência da sua hiperatividade, ela sabe que o que ela faz não é certo, mas
ela, como posso dizer, ela... Você acha que isso quis representar algo maior? Assim, Essa questão da hiperatividade, ela até não tem essa consciência, não. Que em relação a isso, eu procurei até me informar, mas um adolescente precisa até de mais sono que um adulto. E ela é super ligada o tempo todo. Então, é uma coisa que na cabeça dela, ela queria viver do jeito que ela queria. E ela consegue driblar muito os adultos em volta. Tem alguns que percebem bem como é que ela é. Né? Ela se acha até muito mais esperta do que realmente é. Mas tem quem ela consegue driblar, mas tem quem tá sacando ela, assim. Realmente. Eu até pensei que ela tinha noção, agora que o senhor falou, realmente. Ela não tinha noção dessa hiperatividade, né? Ela se achava mais esperta do que os outros. E o senhor acha que isso é... Assim, a pessoa que ela faz isso, ela não tem, como posso dizer... Você acha que a sociedade, ela molda o caráter de uma pessoa? Ela pensar dessa forma? Tem a influência da sociedade. Agora, como ela é ainda uma adolescente, né? Isso é uma coisa que pode até ser transformada. Eu já ouvi a frase até em filme. O adolescente que você agora pode refletir no adulto. Agora, se há alguma situação que faça até o próprio adolescente repensar um pouco, um adulto que consiga dar um freio, consiga mostrar para o adolescente como é que ele está sendo, ele pode, sendo mais bem orientado, ele até atingir um nível melhor de compreensão das coisas, tem mais maturidade. A questão é que ela não tem aquela maturidade. Ela se acha muito assim esperta por causa das coisas que ela faz, que acha que são adiantadas para a idade dela. Mas é como você disse, ela quer se comportar como uma adulta, mas com a responsabilidade de criança. Exato, ela quer fazer as coisas, mas não quer arcar as consequências de seus próprios atos. Isso é uma mensagem muito forte, por sinal. E o outro diálogo que eu achei bastante marcante foi entre o Marcos e o Marcelo, né? O pai da Helena. Onde, no caso, o Marcelo aqui, dando um contexto, né? O Marcelo, ele diz que ele é o pai da Helena, basicamente. Então, o Marcos, ele fala, né, que no caso a Helena veio de um caso extraconjugal, e o Marcos diz que feijão preto todo dia cansa, né? Uma frase bem errada, pode dizer, né? Então, o Marcelo, ele diz que não concorda com isso e tal, e o Marcos, ele diz que é só questão de ponto de vista. Só que o Marcelo, ele diz, não, meu amigo, questão de respeito. O juramento falso que muitos repetem sem sentir o que é profundidade de amar e respeitar. Então, nesse contraste do cinismo do Marcos, né, dessa parte dele, eu diria até meio maquiavélica, digamos assim, né, de pensar dessa forma, esse relativismo, você acha que... Como é que o senhor quis explorar isso, né, entre o relativismo do Marcos e os princípios, os valores do Marcelo? Isso é para confrontar, né, quem pensa de uma forma muito machista, né, que são os valores que a sociedade impõe, né? Então, aí um diz, feijão preto todo dia cansa. E essa frase eu ouvi até numa fila de banco, né? Peguei até a frase para o texto. Mas aí o outro não chama atenção. Não. A gente, então, no altar, quando se casa, promete amar, respeitar, e ele até assume. Eu não fiz isso, né? Isso, exatamente. E até foi de uma maneira bem, assim, bem fora do padrão, né? Ele já era um homem casado, ele assume que teve um caso com alguém muito mais nova, né? E aconteceu, só que ele não quis assumir, então... Aí ele como está numa situação já no fim né, uma doença muito grave, ele quer reparar o erro, ele reconhece que ele errou. Sim, né? Isso é uma mensagem para muitos pensarem, né? Muitos pais que não querem assumir filhos. O que me chamou a atenção foi que o senhor falou que ouviu essa frase, feijão preto todo dia cansa, numa fila de banco, né? Olha como é que a vida influencia a arte, ou melhor dizendo, né, a vida é uma arte em si, né? A arte é construída das nossas vivências, né? O que a gente vive é o que a gente põe na nossa arte.
O que a gente vive é o que a gente escreve. E isso é muito de nós, né? A gente coloca no papel aquilo que a gente sabe, o que a gente conhece, o que a gente vive, o que a gente vê, o que a gente ouve. E isso torna cada obra única. Por mais que talvez a história, você já pode ter visto a mesma história, mas contada por pessoas diferentes, sempre vai causar reações diferentes. E isso é incrível. É o poder da arte, né? Bom, o livro, eu lendo ele, eu percebi que a linguagem é bem simples. Uma linguagem muito acessível, muito fácil de entender. Só que ao mesmo tempo que é um livro muito simples, ele tem uma profundidade muito grande, né? Até dos temas que eu já falei. E o senhor se inspirou em algum autor ou autor, né? Alguém para escrever esse livro? Eu já li muito o Pedro Bandeira, Valci Carrasco e o Manuel Carlos. Dizem que meu estilo parece um pouco com ele, além da mania do nome Helena. Aí tem gente, tá plagiando o Manuel Carlos, ele tirou patente do nome. Eu também gosto do nome Helena, também uso. Em muitos outros textos tem muitas Helenas. Eu tenho até um texto que se chama Helenas, até. Mas eu sigo assim uma linha assim minha, mas tem realmente autores que inspiram. Tem a Robin Jones Gunn, que teve livros traduzidos para o português. Ela fez séries com personagens femininas, fez a série Cris. Aí tem uma amiga da Cris, série Selena, série Kate, que foram traduzidas todas para o português, né? E então isso também foi uma coisa que me deu inspiração, né? Muito interessante sobre isso, né? É muito legal, né, ver como é que também outros autores inspiram o nosso estilo também. No livro, o Senhor, ele traz uma questão religiosa muito vivente ali na narrativa, né? E o Senhor até usa de alguns versículos bíblicos, e eu acho isso muito legal, né, da minha parte. Só que o Senhor faz isso de uma maneira, não de uma forma panfletária assim, de uma forma de querer impor a sua religião, coisa do tipo, mas o Senhor faz de uma forma muito sutil, eu diria até uma forma muito respeitável também. E como é que o Senhor teve essa ideia? Desde o início, essa ideia? Meus textos têm uma base na palavra, assim. E eu procurei fazer de uma maneira apresentar o Deus vivo mais próximo da pessoa, né? E apresentar esse Deus, né? Como é uma relação mais simples e mais próxima com ele. Sem, assim, usar palavras demais, mas assim usar aquilo que eu achei essencial para mostrar a grandeza de Deus, né? O poder de Deus, como ele pode tocar, alcançar pessoas, né? Sim, exatamente. Eu não quero muito abordar sobre as minhas obras aqui, porque o que está em questão é o livro A Filha do Pai. Mas falando também sobre mim, eu também tenho um pouco disso. Nas minhas obras eu também gosto de colocar, não assim na cara, mas nas entrelinhas ali, algumas referências, um easter egg, digamos assim, talvez no fundo ali, algo escrito. Eu também gosto muito de passar essa mensagem, e não literal assim, não de forma autoritária, eu diria, panfletária, uma forma que as pessoas não gostam, né? Porque ninguém gosta de ter os seus princípios contrariados. Essa é a verdade. Então, se eu sou aquele cara, é assim, tem que ser assim, você tem que aceitar o que eu digo, porque pra mim é verdade, pra você, né? Você tem que aceitar. Não é assim que funciona, né? A gente tem que respeitar o próximo e tudo mais, e fazer da forma como o senhor fez, pra mim é a forma correta, a forma boa de se fazer. Porque você não desrespeita ninguém, você dá, como posso dizer, você dá liberdade para a pessoa escolher, né? E faz de uma forma sutil, tranquila. Qualquer um ali, eu creio que lê e não se incomoda, fica tranquilo. E indo para a próxima pergunta, qual foi a reação mais marcante que você recebeu de algum leitor? O meu filho mais novo mesmo, lendo, ele disse que até chorou, porque ele teve oportunidade de ler antes, né? E outras visões até de
pessoas assim que até tiveram assim opiniões diferentes. Um amigo meu disse que é um texto de superação e humanidade. Olha. Então, varia muito as opiniões, né? Tem coisas assim que acontecem que chocam pessoas, outras, não, tinha que ser assim mesmo, né? Mas foram as duas impressões, dizer que é um texto de superação e humanidade, até fazer alguém chorar. E realmente, eu também chorei escrevendo, né? Porque o escritor vive aquilo que escreve, né? Ele está vendo a cena, né? Você coloca toda a emoção ali no papel. Né? Dá vida ao seu texto, isso dá vida. Né? Por mais que não pareça, às vezes, talvez, pareça só um sentimentalismo, mas isso influencia na obra. Você consegue passar o que você sente justamente para a obra em si, né? Bom, tem alguma interpretação que surpreendeu o senhor? Um amigo meu, quando leu, achou que um personagem que nada tinha a ver com vilania pudesse ser vilão. E até o meu pastor mesmo disse que um determinado personagem que ninguém achou assim, foi preferido de ninguém, foi o dele. Que ele disse, eu tenho uma queda por vilões. Eu até não digo assim, para gerar mais uma curiosidade de quem esteja vendo, que aguce a curiosidade de ler, né? Porque senão eu vou estar dando muito spoiler. Exatamente. Eu acho isso muito interessante, essa questão do... Hoje em dia está muito comum as pessoas no geral, elas, como posso dizer, terem um carisma por vilões, né? Tem até, não tem no Canal Vivo até aquele programa de vilãs que amamos. Agora tem vilãs aí que acabam prejudicando a carreira de algumas atrizes, como foi o caso da Beatriz Segal, que ela não conseguiu se ver livre da Odete Roitman, né? Que foi assim a vilã das vilãs, e aquilo marcou a carreira dela para sempre. E tem até a frase, você vai ver o que acontece com quem ousa desafiar a Odete Roitman. Né? E aí isso foi uma coisa que acabou assim tomando conta da carreira dela, da vida dela, e ela não deixou de ser Odete Roitman, né? Mas as pessoas têm a queda por vilões, muitas têm, né? Chama realmente a atenção, movimenta a trama, né? Sim, exatamente. Eu penso até numa série muito conhecida, Breaking Bad, né? Penso até nessa série, o Bryan Cranston, que fez o Walter White, ele ficou conhecido por aquilo ali. Eu não conheço ele por nenhum outro papel senão por Breaking Bad, por exemplo. E ele, embora seja o principal, ele é o vilão, né? Ele é o cara errado, ele é o cara que produz drogas, coisa do tipo. No cinema americano tinha um ator, James Cagney, que ele fazia uns vilões de meter medo mesmo. Até tem uma cena antológica que ele aterroriza uma senhora idosa e ela está na cadeira de rodas, ele empurra a cadeira de rodas dela. Uma coisa assim de... impactar. Os vilões não são... Isso me lembrou até num caso, você falando da Odete Roitman, né? Isso me lembrou de um caso do... Pô, esqueci o nome do ator, mas ele faz o Peter Quill, que é o Senhor das Estrelas no Vingadores Guerra Infinita. Isso me lembrou que no cinema, eu lembro que eu assisti esse filme lá em 2018, eu saí revoltado no cinema, eu fiquei com raiva do cara, porque num dado momento do filme, quando eles estavam vencendo o Thanos, que é o vilão, ele acabou estragando tudo. Ele fez uma besteira, não se controlou, e eu fiquei com raiva dele. Eu fiquei, caramba, por que tu fez isso? Que imbecilidade, né? Do vilão, né? Que queria não, fazer. No caso dele. Porque ele fez a besteira. Os heróis estavam ganhando, ele fez uma besteira e isso deu a reviravolta pro vilão. O Agnaldo Silva, né, disse que quando construiu a personagem Nazaré, ele se baseou em Tom e Jerry, que as coisas que ela fazia vieram à tona, né? Então, quer dizer, é o gato tentando pegar o rato e se dando mal. E isso acho que pega muito no ator. Tem gente que fica com raiva do ator, já vi isso em novela também. Tem um exemplo forte disso. A primeira vilã de grande destaque na TV foi feita pela Arlete Montenegro, na Excelsior, na novela Ambição. Ela disse que chegou a apanhar na rua
E o último capítulo que ia ao ar era numa igreja e até o que era noivo dela, que depois veio se tornar marido, ela enviou dele, ele disse, ela não vai, que se quiserem bater nela, jogar pedra nela, como é que ela vai se defender? Ela não foi, e o pessoal ficou lá gritando, querendo pegar a Belinha, e depredaram coisa lá da igreja. Foi feito numa igreja mesmo. Foi uma confusão. Eles jogam pra cima do artista a raiva do personagem. A arte tem um poder de influência muito grande, né? Pra tu ver, esse caso aí mesmo, as pessoas ficam com raiva do ator e não do personagem. Nós temos até na Filha do Pai uma vilãzinha mais de médio porte que teve gente que gostou de coisa que acontecia com ela. Né? Que tem algumas situações que ela se dá mal. E aí teve gente que achou bem feito. E aí também, essa eu não vou dizer também quem é para chamar a atenção, a curiosidade dos leitores. O ser humano é caixinha de surpresa. Bom, o senhor acha que tem algo ainda não dito em A Filha do Pai que talvez o senhor queira explorar em próximas obras? Eu já explorei em outras obras, já fiz esse tema inesgotável. Então eu tenho em outras histórias também investigações de paternidade, de até que vai se descobrir depois, no fim, e também construir personagem que não sabe quem é o pai, mas convive bem com isso. Eu mesmo conheci uma moça que disse até com naturalidade, numa situação conversando com ela, mas eu não conheço meu pai. Mas assim, aconteceu, não conheço, mas também não tenho raiva, não aconteceu nem como eu construo personagens até em tramas que tem continuação, eu não tive a ideia assim de colocar a pessoa sabendo que na vida tem muita gente que não vem nem nunca descobrir. Pois é. O senhor falou que é um tema inesgotável, porque de fato é um tema no mundo todo, é um tema universal. No mundo inteiro sempre vai ter pessoas que cresceram sem pai, infelizmente, né? Infelizmente, assim como outros temas que o senhor abordou, o perdão, a compaixão, são temas que todo ser humano conhece, independente se ele é ocidental, oriental, independente da cultura que ele tem, ele sempre vai conhecer esses temas porque é algo que faz parte da vida de todos nós. Então isso aí você pode explorar ainda muito, muito em outras obras e com talvez outros olhares, outras perspectivas, né? Bom, o senhor pretende no futuro adaptar esse livro para alguma série, um filme, alguma coisa assim? Eu até tive contato com pessoas interessadas em fazer, mas a questão é que não é uma coisa fácil, né? Concretizar isso. Eu, por exemplo, gosto das adaptações que a Iris Abravanel faz. Eu até acho que, assim, eu já vi assim, novelas na Record que não são construídas diretamente através da Bíblia, mas que usam como instrumento também a palavra e até se desenvolveram muito bem. Até teve uma novela que se baseou no Filho Pródigo também, e também na mesma novela tinha um personagem que até citava Oséias, né? E é uma moça que era assim, tinha uma vida de prostituição, e aí ele dizia, sim, eu tenho nela uma esperança muito grande, como Gomer teve, o Oséias teve em Gomer, que era a mulher dele, né? Então tem essas citações. E também a Iris Abravanel não fez só para criança, ela fez até faz um tempo uma novela Revelação. Então, assim, uma autora como essa, bem que eu gostaria que um dia parasse na mão dela, mas mantendo assim, a essência original, né? A Filha do Pai começa num tempo que não é o nosso, mas que já as adolescentes já do fim do século XX também já tinham a característica também da Helena, né? Sim, já que o senhor falou já da ambientação do livro, né, que é final do século XX, o senhor fez uma pesquisa muito profunda, né? Para relembrar a época ali. Inclusive, eu cito que a primeira cena que aparece é assim um fim de ano assim na rua e na chuva, porque a entrada de
93, virada de 93 para 94, foi muito chuvosa. Aquilo me marcou, aí eu tive essa ideia de começar, porque eu não comecei pelo começo. Eu comecei por um diálogo que foi encaixado no capítulo 16. Olha só. Depois é que eu pensei no início. E muitos textos meus nascem assim, eu já tenho a história praticamente na cabeça, e aí depois é que eu faço o começo. Às vezes eu imagino tanto o começo quanto o fim, e o meio é o que é o processo mais demorado. O processo tem que pensar mais. Eu já utilizei, por exemplo, num texto que eu acabei de escrever, eu criei uma personagem que não tem pai, mas que convive bem com isso. Né? Porque eu não sei, porque minha mãe se envolveu rapidamente com uma pessoa, com um cara e tal. Mas fala isso naturalmente, não tem assim, não é a mesma coisa que a Helena fala. Ela fala uma coisa forte, né? Assim, sobre. Né? Ela tem muita revolta, né, quanto a isso. Né? Esse outro texto achei interessante, porque é como se fosse uma nova. Não uma nova perspectiva, mas uma nova perspectiva de entender a situação, né? Eu acho muito interessante. Essa obra aí o senhor não postou ainda, né? Não, eu tenho até uma sequência que começou em Os Castelli, que é uma família, que eu ia fazer só uma coisa. Aí eu tive a ideia, não, essa história tem que começar de um membro aí que é mais importante, aí eu contei a história dele. Aí foi Os Castelli 1, 2, depois eu fiz outras sequências com nomes diferentes, mas a mesma família. E até então tenho 11 partes incompletas, e numa dessas partes tem até essa personagem que fala sobre não saber quem é o pai, mas não é a única que tem dentre muitos personagens. Uma outra também não sabe, né? E diz que foi criada pela minha mãe, foi muito bem criada e tal, a minha mãe sempre presente. E são, assim, realmente perspectivas diferentes. Porque no caso da Helena, ela se revolta, né, com a situação dela, né? Ela não gosta que fale. Ela já tem uma dificuldade de falar em relação à mãe. Quando fala do pai, então, aí ela fica a fúria. Pois é, a situação mostra que ela não se resolveu consigo mesma, né? Quando a pessoa não consegue falar de um assunto, é porque aquele assunto ainda dói. Ela não se resolveu dentro de si. E eu achei muito interessante como o senhor desenvolveu isso, principalmente no começo, né? Essa questão da pessoa olhar para dentro de si, né? Muitos olham para dentro de si. Agora fazendo um paralelo entre esse livro da Filha do Pai e esse seu texto que o senhor acabou de comentar. Fazendo um paralelo, é como se eu vejo dessa forma. A Helena, ela não consegue olhar para dentro de si mesma. A única coisa que ela sabe é que ela tá mal. Só que ela não quer reconhecer isso. Então, com isso, ela faz o que faz, sem pensar nas consequências, para tentar preencher, né, essa falta dentro de si. E já nesse outro texto, onde essa personagem, ela não vê problema em não ter pai, ela olha assim. Porque aí já tem outra característica, aí já entrou um outro contexto, né? Que dando um pequeno spoiler, essa personagem que fala numa boa sobre pai, ela diz, minha mãe se envolveu com um alemão aí que nem sabia o nome. Ixi. E aconteceu, né, mas ela também tem uma gratidão porque ela foi criada pela madrinha. E a madrinha criou assim como uma filha, mas também aí já tem um outro problema na questão, querendo que ela fosse a melhor em tudo. E aquilo acaba sufocando, né? Aí isso aí acho que vira uma questão de autocobrança da própria pessoa, né? Porque eu criei também personagens, eu crio personagens sempre complexos, né? Então, às vezes, a pessoa que cria alguém como filha está também querendo suprir uma necessidade sua de não ter tido filhos. Mas aquela que ela abraçou como filha tem que ser a melhor em tudo. E aí isso também gera também um problema, né? Que aí eu também não vou contar, porque um dia pode também se tornar um livro e aí, né? Aí vamos ver. Essa questão gera uma pressão psicológica muito grande. Eu quero ver esse livro um dia, hein? Porque a história é interessante. Esse texto já está completo, mas para você entender, tem que ler as sequências anteriores. Sim. Isso é, assim, digamos, já a quinta parte.
tem um Castelli, depois Castelli 2, depois os outros, né? E aí, no caso, esse foi encaixado já na quinta parte. Ah, entendi. No caso da Helena, então, ainda continuando o paralelo, a Helena, ao contrário desta personagem, Helena, ela não tem uma cobrança tão alta nela, né? A avó dela confia nela e acredita nela em tudo que ela diz, e por isso Ela dribla a avó dela, né? é muito fácil pra ela, porque se a Mas avó isso, acredita, né? eu me baseei na vida real, porque também um leitor mostrou pro filho dele o livro e ele disse, é uma leitura que prende. O filho ficou também, adolescente, ficou interessado. E ele, como trabalha muito com adolescentes, que ele é terapeuta, ele ficou sabendo através do filho, perguntou sobre uma menina e tal, disse que ela é criada com a avó. Então tinha características parecidas. Ele disse, mas adolescentes conseguem driblar muito bem a avó. Muitos fazem isso, muitos conseguem. É preciso a avó ter muita autoridade e ter... vê só, se num caso de uma outra personagem que está lá, se fosse ela tivesse sido criada, seria diferente. Vê só, tem uma outra personagem, que aí eu também não quero entrar em muitos detalhes, que seria assim, comigo é pão, queijo, né? Porque também ela na casa dela exige, aí que também tem um conflito lá, e não sei se você está lembrado, mas ela exige um respeito. Sim, tô lembrado. Isso mostra que a leitura desse livro não é somente para adolescentes, crianças, mas também até para pais, porque ensina muito da forma... De adolescente para cima. Ensina muito da forma como que um adolescente deve se portar, muito até expõe muitos problemas que um adolescente pode viver, e até mostra como até o ensino dos pais pode comprometer isso, né? O ensino daquele responsável por aquela criança, aquele adolescente, né? E eu gostei, eu sinceramente gostei muito da tua obra. Eu achei impressionante como que o senhor escreveu, de uma forma simples, porém ao mesmo tempo profunda, como o senhor desenvolveu os personagens, e muitos deles que tinham um contraste muito grande foram se aproximando. Falando sobre até essas outras obras aí do senhor também, que é um tema de fato inesgotável, né? Que você pode abordar de diferentes maneiras. Se, tipo, eu, por exemplo, se eu fosse escrever um tema desse, digamos assim, se fosse para escrever a história no estilo que o senhor escreveu, do meu jeito, seria outra coisa, porque o senhor tem mais vivência do que eu, tem outra perspectiva. Eu escreveria a mesma história de uma outra maneira, né? E sobre esse enredo, embora o senhor ache que esse livro, ele não que ele merecia uma continuação, mas no caso dessa personagem, da outra que o senhor falou, acha que era como se fosse uma outra vertente dessa história? Sim, até interessante que essa que eu citei, que convive bem com a questão de não saber quem é o pai, é engraçado. O nome Helena me persegue, porque essa personagem que eu criei é Nelly, é uma variação do nome Helena. Olha só. E ela também é bem complexa, mas ela passa também por, assim, situação traumática também, mas aí já é um oposto da Helena, porque até tem um profissional que conversa com ela e propõe tratamento, faz o que vocês quiserem, assim, fica assim apática. Aí até o profissional fala com a responsável por ela, adolescente não age assim, ela está com um problema. Quer dizer, porque tem a característica assim do adolescente, que é questionar, que é reivindicar. Então, nesse caso é diferente. Aí o profissional, ele vai puxando, não, mas eu quero saber se você acha bom você fazer assim, um tratamento e tal, assim. Eu também me baseei muito no YouTube. Tem adolescentes que tem canal, até o interessante que eu criei personagem assim, até antes de ver no canal, eu vi que tinha situações que a adolescente contava que batiam com as que eu escrevi. Então, quer dizer, a intuição mesmo da gente.
Muito legal. É, o livro, como eu até já mencionei antes, né? Ele tem algumas citações bíblicas, né? Então isso mostra que o senhor lê a Bíblia, né? Sim, claro. Lê a Bíblia. Como cristão, E leio. quando o senhor foi escrever? Porque eu já me deparei nessa situação. Aí eu quero saber como é que foi. Quando o senhor foi ter essa ideia de colocar as citações bíblicas, o senhor foi atrás, tipo, na hora veio na cabeça e o senhor foi atrás procurar ou já tinha ideia já de colocar ali? Eu procuro, porque eu tenho até a Bíblia digital, né? Então eu copio, colo no texto até a passagem, já está. Um amigo meu até me deu até uma versão digital que eu copiei assim, e aí é muito útil para eu tenho lá e já copio e colo. Então aí quando eu penso assim, onde é que está aquela passagem, onde é que é? Aí eu vejo uma palavra, a palavra eu encontro, eu vou e faço conforme, né, o que está, o contexto que eu quero falar, bíblico que eu quero falar. Eu quis perguntar justamente porque já aconteceu comigo numa escrita eu chegar nessa situação. Então achei curioso perguntar, né? Bom, deixa eu pensar aqui. Mais alguma coisinha para falar. Porque esse livro, embora ele é curto, ele não é muito grande, mas, olha, é um livro que prende, embora ele seja Minha curto, ele tem muito prima que conteúdo. leu, ela disse que é instigante. É instigante, você quer ler e você continua, e você não cansa de ler o livro. Isso que eu achei muito interessante, porque eu não sou muito de ler livros, como posso dizer, livros literários, digamos assim. Eu leio mais livro teórico. Eu gosto de ler livros sobre teoria, mais sobre cinema, mas teoria de qualquer coisa, né? Alguma vertente filosófica, alguma coisa desse tipo. Então, o livro literário, A Filha do Pai, foi um dos poucos que eu li. Só que dos poucos que eu li, com certeza foi um dos que eu mais gostei. Porque ele te prende muito fácil. Eu, no caso de livros assim, o último que tinha me prendido tanto tinha sido o Diário de um Banana. E o primeiro, no caso. Os outros, depois, achei bem mais ou menos. Mas, assim, já faziam anos que eu não me prendia num livro assim. Quando eu li o Diário de um Banana, o primeiro, tinha sido 2017, por aí. 2018. Em 7, 8 anos. Então, quando eu peguei A Filha do Pai, primeiro eu fui ler, eu fiquei assim, poxa, será que eu vou conseguir ler? Porque eu não sou muito de ler livro literário. Então, quando eu peguei, eu falei com meu irmão, que eu li pela versão digital, né? Falei com meu irmão assim, poxa, você me empresta o seu Kindle pra eu comprar um livro? Aí ele falou, tá bom, pode ser. Eu comprei. Aí eu fui lendo. Aí eu vi já... No primeiro dia já tinha lido 30% do livro. Eu falei, pô, calma lá, vou deixar pra amanhã, que senão vai ser tanto conteúdo que eu não vou me lembrar. Aí eu separei, no outro dia li mais um pouco, li já tá 60%. Que eu até mandei mensagem, né, falando, eu tô com 60% do livro, tô montando o roteiro e tal. Aí, no último dia, eu li todo o resto, os 40% que faltava, li tudo. É uma leitura muito legal, que prende bem... Não é travada, não é uma leitura travada, dura, é bem fluida, né? Bem concisa. Tem uma continuidade, né? Não tem assim o que chamam em novela barriga, né? Eu tenho os outros textos que tem muitos personagens, né? Então esse que eu acabei agora tem uma parada num, aí foco mais no outro, aí aparece o outro outra vez, vai aparecendo assim alternadamente, porque tem texto meu, A Filha do Pai não é um texto que tem mais personagens, eu tenho textos que tem mais de 90 personagens. Eita, texto grande esse, hein? Eu tive até, por isso que eu tive que dividir agora o que era entre as outras partes, que são 11, eu tive que botar uma parte intermediária naquela que ia ser parte 3, virou 4 e assim por diante, porque estava ficando tão grande que até me deram a ideia, você tem que dividir, isso está ficando grande demais, né? E aí eu criei a história desses personagens, inclusive essa que convive bem com a questão, e ela me deu inspiração para eu criar ela agora, porque ela está há 20 anos atrás. Interessante. Então agora, com família, com filhos até, e sendo aquela mãe que está presente também com os filhos, que
dar o apoio que filho precisa, né? Também eu dou muito ênfase à família. Tanto tem quem não tem pai e tal, mas também é muito foco à família. Realmente, né? Agora, sobre a questão dos personagens, na criação dos personagens, como é que é? Como é que é o seu processo de escrita? Esse, da filha do pai fluiu assim, era um tema que eu queria falar mais especificamente, né? Esse é específico sobre a investigação de paternidade. Aí eu fui criando assim até a fisionomia da personagem em cima daquilo que eu descrevia, né? Fui fazendo o personagem e botando as características de acordo, e também daí foram nascendo outros, um vai puxando o outro. Eu, quando fiz esses que tem continuação, foram nascendo outros personagens, inclusive um personagem foi inspirado num amigo meu. Olha só, né? E até coisas que ele me contou e me conta são muito assim úteis para o desenvolvimento do texto. Inclusive que ele entrou numa parte que agora ele continua para frente. Ele ficou até curioso de saber, né? Quando eu disse, estou fazendo um personagem inspirado em você. Ele foi até ver, até ficou motivado a ver, convidei ele para ir lá em casa e ele lê até o que eu estava fazendo. E frases que ele disse eu utilizei também. É muito legal porque isso. eu imaginei ele falando. Acho que isso cria até mais corpo pro personagem na hora que você escreve. Inspirar numa pessoa que a gente conhece, né? Tem autores que fazem muito isso, se inspiram em pessoas que eles conhecem. Eu mesmo faço direto comigo. Geralmente eu sempre me inspiro em mim e nos meus amigos. Geralmente sempre isso em alguma situação que a gente viveu, né? Eu falo até rapidamente sobre o curta-metragem que eu fiz, Delirium. Inclusive, assista, tá no canal. Eu me baseei assim, não numa vivência que eu tive, mas num tema que eu achei muito interessante de falar. Que no caso, nesse curta, fazendo uma breve sinopsezinha aqui, o protagonista, ele sofre de esqueci o nome, esquizofrenia. É o que eu imaginei até que você ia falar. Ele sofre de esquizofrenia. E eu não tenho esquizofrenia, né? Graças a Deus. Mas eu já vi uma pessoa né? Já convivi ali brevemente, um curto período. E eu vi como que é uma situação, assim, triste de ver, sabe? Você vê que a pessoa, ela não consegue ficar quieta. Não consegue ter paz, assim, no semblante. E eu escrevi esse curta baseado nisso, nessa vivência que eu tive de uma pessoa próxima. E eu falei, vou escrever sobre isso. Aí eu fui lá e botei lá, fui atrás também, pesquisei, né? Fiz algumas pesquisas para ver em relação, como é que a pessoa se sente. E eu creio que o senhor fez isso na tua obra, na tua obra com o seu tema, né? Sobre paternidade. Aliás, isso foi algo pessoal que o senhor viveu ou foi algo assim que o senhor pensou mesmo por ter visto? Sobre investigação de paternidade, assim, eu mesmo conheci gente assim nessa situação. Assim, mesmo conheci uma colega de colégio minha até uns 12 anos, 13, não sei bem. Ela pensava que o pai tinha morrido antes dela nascer, né? E aí ela depois foi descobrir que não. Uma das situações. E outras também que estão no livro, que eu até não vou entrar muito também em detalhe, mas situações parecidas que eu reportei para a ficção também. Tô sabendo dessa situação do livro, é muito maneiro. Enfim, rapaziada, é um livro muito bom, recomendo a todo mundo ler, tá? Porque é um livro, como eu falei aqui, é um livro que prende, é um livro que você vai lendo, ele não é travado, ele é fluido, a história vai te prendendo ali, vai criando um suspense em certas partes, em outras cria um drama. Tem partes muito impactantes, por sinal, alguns diálogos que... Algumas irônicas também, né? Que a Helena também faz umas piadas, né? E ela até tem uma frase até engraçada, ela fala, nós é povão. De fato, a Helena ela tem uma parte dela que é muito irônica, né? Ela ironiza essa situação. Tenho outras personagens assim femininas que elas têm essa característica de ser muito dramáticas e muito irônicas também. Até o próprio Marcos também, ele é um pouco irônico. Em certas partes também. Mas ele também, eu explorei muito o lado humano dele, porque ele vai vivendo essa situação e ele vai se sentindo assim responsável para atender o pedido de um grande amigo, né?
Sim, Ele sim. vai sentindo assim, com um compromisso de ajudar, né? Então tem o lado humano dele também. Sobre a questão do lado humano desse personagem, o Marcos em específico, eu acho interessante que no início, como até eu falei, ele é muito Irônico, né? irônico, ele é muito fechado, ele não dá vazão para os sentimentos. E eu vejo como que a questão com a Helena, que é muito sentimental, né, extremamente volátil, começa a influenciar ele, né? E de Ele fato ele começa a se tornar mais humano, porque no início eu não via essa humanidade nele. Pra mim ele era um cara tipo aqueles médicos que não tá nem aí ele só quer fazer o trabalho dele e pronto, faz. E é isso. Mas ele, com o tempo, ele vai ganhando essa humanidade. realmente a convivência que ele tem vai, né? Ainda mais que ele começa como profissional, mas ele também é assessorado por outro com quem ele trabalha. Então subentende-se que esse outro é que vai pegar mais o caso a nível psíquico, emocional, mas ele vai ajudar a Helena mais numa outra área até que ela precisa assim de uma atenção mais especial a nível até de amizade, até emocional, né? Cria Ele começa a compreender melhor ela. eles criam um vínculo forte, né? No decorrer. É. Eu acho muito interessante como um supre a falta do outro, né? Bom, acho que a gente pode terminar por aqui. Eu não tenho mais perguntas. Creio que as minhas dúvidas aqui foram esclarecidas. Eu creio que vocês também ficaram curiosos para ler a obra. Novamente recomendo para ler. Eu li em versão digital, mas em alguns lugares tem versão física também, né? Tem na Amazon, tem tanto a digital quanto a física, tem no site Estante Virtual, tem na Lojas Americanas, Magalu. Olha, tanta coisa. Eu fiquei impressionado com as parcerias que tem, que eu encontrei até na Holanda, Luxemburgo, França, Japão, Olha só. Colômbia. Não sabia que editora já tinha tanta parceria, assim, mas é uma coisa assim que quanto mais você procurar, mais você acha. Tem outros sites aí, Esquilo, Toca Livros, e outros até que eu não lembro assim o nome, mas o principal é a Amazon. As pessoas procuram mais na Amazon, mas tá assim, onde quiser achar. Só botar A Filha do Pai, Vinícius Canoni, vai vir assim, vários. Entendi. E ó, só lembrando, tá num preço super acessível, tá? Se você quiser. Eu li na versão digital, paguei apenas R$10, bem baratinho. E vale a pena, tá? A leitura. Bom, muito obrigado a todos que assistiram, muito obrigado Eu que agradeço pela a participação, oportunidade. tá? Fico muito feliz de ter compartilhado esse tempo com o senhor aqui. Enfim, muito obrigado a todos que assistiram e até o próximo vídeo.